Amém. Então, pessoal, então vamos lá. Novamente, queria dar as boas-vindas a todo mundo, queria dar as boas-vindas a você que está aqui prestigiando esse nosso momento. A gente está vivendo um momento ímpar, a gente tem vivido um momento completamente diferente de tudo que a gente já viveu, pelo menos as pessoas que vivem atualmente dificilmente tenham vivido algo parecido. A gente está vivendo um momento de muitas incertezas, né? A gente foi aí surpreendido por um vírus que mudou praticamente a vida de todo mundo, e a gente tem ouvido muitas informações através das redes sociais, através da mídia, através dos amigos, e essa quantidade de informações, ela às vezes acaba confundindo a gente. Então, a nossa ideia aqui, a nossa proposta hoje é ter um bate-papo falando um pouquinho sobre como a gente pode melhorar a nossa saúde mental, como a gente pode cuidar melhor da nossa alimentação e como a gente pode praticar atividade física e até que ponto a atividade física ela é favorável nesse momento, ok? A gente não cabe aqui falarmos sobre sintomas, falarmos sobre sinais, falarmos sobre números de casos, números de pessoas recuperadas, número de mortes, porque eu tenho certeza que isso já está sendo muito bem divulgado. Então, a nossa ideia é termos um papo completamente diferente, um papo mais positivo, um papo falando mais em o que a gente pode fazer. O problema, a gente já sabe o que está acontecendo, o problema já é de conhecimento geral, a gente precisa agora de orientações em relação ao que a gente precisa fazer, né, já que nós estamos vivendo esse momento. Já que nós não temos a opção de não vivermos isso, nós precisamos, então, saber o que nós fazemos, né? Quais são as nossas atitudes, quais são as nossas ações nesse momento. E, para ter esse bate-papo, eu tive a honra de convidar duas amigas. Primeiro, eu queria apresentar a Magda para vocês. A Magda é psicóloga. Deixa eu falar aqui o currículo da Magda, que é um currículo bem extenso. Então, para a gente conhecer a Magda melhor. Então, a Magda é psicóloga, especialista em psicologia esportiva, cursando MBA em Gestão e Marketing Esportivo pela IBMEC. A Magda desenvolve também trabalhos com atletas de tênis e futebol americano. A Magda está falando com a gente do Rio de Janeiro. Então, Magda, seja bem-vinda à nossa live. Queria agora também apresentar a nossa segunda convidada, a Renata Lutz. Renata, espero que eu tenha acertado o seu nome. A Renata é nutricionista, especialista em nutrição esportiva funcional, professora orientadora de prática em nutrição esportiva da Uniceub, isso, acertei, Uniceub, e já faz atendimento clínico em nutrição desde 2008. A Renata está falando com a gente direto de Brasília. Renata, seja bem-vindo também à nossa live. Bom, pessoal, antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu gostaria de posicionar mais uma coisa com vocês. O que se sabe hoje sobre o Covid, o que se sabe hoje sobre o coronavírus, é ainda muito pouco. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu gostaria de apresentar alguns dados para vocês, antes de passar a palavra para as nossas convidadas, só em relação à quantidade de pesquisas que já foram feitas em relação ao Covid, em relação ao coronavírus. Só para que a gente tenha uma ideia do quão novo é essa doença, é esse vírus, ou melhor, do quão novo é esse desafio que nós estamos enfrentando. De 1950 até 2002, então, 1950 até 2002, nós tivemos apenas 3 pesquisas com o termo coronavírus, ok? De 2002 a 2003, por causa da gripe da febre asiática, nós tivemos um surto muito grande de coronavírus
e nós tivemos aí 1.234 pesquisas. Então, 1.234 pesquisas em apenas um ano, 2002 e 2003. Né? Em 2004 até 2019, até ano passado, esse número de pesquisas caiu muito. Nós temos ali 284 pesquisas com o termo coronavírus. Então, se a gente pegar aí praticamente os últimos 70 anos, os últimos 69 anos, de 1950 até 2019, nós temos exatos 1.521 pesquisas utilizando o termo coronavírus. E aí, no final do ano passado, né, na virada do ano, nós tivemos aí o surgimento desse surto na cidade de Wuhan, na China, e de lá para cá nós temos aí 5 meses. Em 5 meses, quantas pesquisas sobre coronavírus nós temos? Bom, até agora nós temos mais de 1.300 pesquisas sobre o coronavírus. Então, só para que a gente tenha uma ideia, nos últimos 69 anos, nós temos 1.521 pesquisas e apenas em 5 meses nós temos aí cerca de 1.300 pesquisas. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós estamos diante de um desafio, diante de algo que a gente conhece muito pouco. Se a gente fosse somar essa quantidade de pesquisas, nós teremos ali algo em torno de 2.800 pesquisas. Isso é muito? Não. Se a gente pensar em um corte de 70 anos, 2.800 pesquisas é uma quantidade muito pequena de pesquisas. Então, todas as decisões científicas que orientam os governos, todas as informações que acabam nos orientando, que é passado através da mídia, de uma certa forma, são informações novas, são informações de pesquisas novas, de uma quantidade de conteúdo, de uma quantidade de informações ainda muito novo. Isso significa que a gente sabe muito pouco de como essa doença reage no nosso corpo. Até bem pouco tempo atrás, sabia-se apenas que ela atacava as vias respiratórias. Agora, algumas pesquisas já têm mostrado que ela ataca também os neurônios. Então, isso era algo novo. Até 2019 não se sabia disso, ou se tinha apenas uma noção, mas agora a gente está vendo isso com um pouco mais de propriedade. Então, muitas coisas que nós estamos vivendo, a história, são coisas que a gente está aprendendo também com a história. Então, por que eu estou pontuando isso? Para que a gente entenda que as decisões que nós tomamos nos dias de hoje, em relação a confinamento, em relação a distanciamento social, em relação a orientações gerais, tanto na prática de atividade física, alimentação, saúde mental, prevenção, tratamento, pós-tratamento, terapia intensiva, todos esses aspectos são aspectos relativamente novos, uma vez que a gente tem uma quantidade de pesquisas muito pequena. Então, exatamente em cima de todo esse cenário, é que a gente precisa conversar com profissionais que tenham experiência dentro da área, para que esses profissionais possam trazer informações e a gente aproveitar o máximo possível essas informações para o nosso dia a dia. O que eu devo fazer no dia a dia? Quais são as decisões, quais são as atitudes, o que eu faço, como eu oriento os meus pais, como eu oriento os meus parentes, os meus filhos, os meus amigos, como a gente pode se ajudar nesse momento. E todo esse cenário, todo esse momento que nós estamos vivendo, ele gerou um grande problema, e tudo acabou se ramificando a partir deste grande problema, que é exatamente a mudança da rotina. Todos nós fomos pegos de surpresa e tivemos, praticamente do dia para a noite, a nossa rotina bagunçada. Escolas foram fechadas, universidades foram fechadas, os alunos precisaram, de uma forma
rápida aí para o estudo online. Muitas empresas tiveram que fechar, né, ou restringir o acesso dos seus empregados, tiveram que partir para o trabalho em casa, o que a gente vai chamar aí de home office. Muitas pessoas tiveram o cerceamento de ir e vir, então não puderam mais frequentar lugares públicos, ter o seu momento de lazer com os seus amigos. Então, de uma forma em geral, a nossa rotina ela foi muito alterada, né? E sem avisar, né? Essa é a grande verdade. Do dia para a noite, você agora tem que ficar em casa, tem gente que já está em casa há 20, 30, 40 dias, sai uma vez ou outra para ir ao mercado, às vezes elege uma pessoa da família para ir ao mercado, e a pessoa está ali, confinada em casa, quando vai ao mercado. Agora, muitos estados estão determinando aí que é obrigatório o uso de máscaras, o uso de luvas em ambientes públicos, em coletivos, em supermercados. Então, isso tudo tem sido um grande desafio para todos nós, que eu acredito que a grande maioria não tenha vivido nada parecido. E é por isso, exatamente, é o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro assunto que a gente precisa conversar com as nossas convidadas, é sobre como a rotina atrapalha ou como a rotina está sendo vista, né? A quebra da rotina está sendo vista pela ótica dessas pessoas, beleza? Então, eu vou passar a primeira palavra para a nossa primeira convidada, passar a palavra para a Magda. E, Magda, como você vê esse lado emocional, como você vê esse problema das pessoas saírem da rotina? A palavra é toda sua, Magda. Boa noite, pessoal. Acho que todo mundo me ouve, mas se não, escreve aí no chat para poder, enfim. Bom, eu acho que, Sandro, é uma questão muito complicada essa, porque a nossa mente, o nosso corpo, ele é acostumado com rotina, né? Então, quando a gente é privado e acaba tendo esse corte, né, nessa continuidade, é óbvio que a nossa mente ela vai sofrer. E, assim, acho que o mais complicado de toda essa situação foi como foi parado essa rotina, né? Como essa rotina foi, de alguma forma, é, enfim, impedida. Porque há uma questão muito maior, que é o lado de fora, né? Existe uma quarentena, existe um terror, né? Um medo do futuro, o medo do que está acontecendo, um medo de será que a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente estava proposto para esse ano, os planos, enfim, e o medo da morte, né? Então, acho que quando a gente é privado da nossa rotina e das coisas básicas que a gente faz, por essas questões, obviamente, a nossa mente ela vai responder, enfim, da pior forma, né? E eu acho que uma questão também que é muito importante da gente poder prestar atenção é que os lugares de fuga que a gente tinha, eles foram privados também, né? Então, se a gente vivia uma rotina muito puxada, o trabalho, a faculdade, filhos, enfim, amigos, família, a gente tinha aquela demanda muito grande durante a semana, no final de semana a gente queria escapar, né? Então, de alguma forma, a gente tinha um cinema, um barzinho, sair com os amigos, tinha um para onde jogar, né, toda essa tensão, e aí sim renovar as suas energias. E agora não tem mais como, né? Não tem mais como fugir de certas situações e de certas sensações e emoções que fazem parte da gente, né? Então, esse talvez seja um primeiro grande problema mental, né? Eu acho que a gente enfrenta, né? Que seria essa primeiro obstáculo, né? Como lidar com essas emoções que a gente já estava fugindo há um tempo. Acho que essa é um primeiro momento, né? E, obviamente, a rotina quebrada, ela acaba também desorganizando, né, a nossa mente. Se a gente estava acostumado a todo dia sair, todo dia pegar o metrô, ônibus, carro, enfim, ir para o nosso trabalho, cumprir com as nossas obrigações, ver pessoas diferentes, né? Isso tudo é privado. A nossa mente ela também tende a aumentar a ansiedade, enfim, qualquer outra questão de ter alguma coisa errada, né? Ela sinaliza
essa falta do outro, né? Que a gente é muito de contato, né? Então, acho que isso tem sido uma das coisas piores para se enfrentar. Beleza, Magda, beleza. Queria agora passar a palavra para a Renata. Renata, e pela parte alimentar, como essa rotina tem interferido na rotina alimentar das pessoas? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha só, essa alteração dessa rotina, que de certa forma foi imposta, acabou que fez com que a gente buscasse, além de perder esse vínculo, esse convívio social, fez com que a gente buscasse o conforto por meio da comida. Então, muita gente está tentando se conformar, se consolar por meio dos comfort foods, né? Que são aquelas comidas que nos trazem um certo conforto. O problema é que esses alimentos que nos dão conforto, prazer, aquela sensação de bem-estar, eles são alimentos extremamente... são alimentos industrializados, ricos em gordura, em açúcar, né? Conservantes, são biscoitos, bolachas, doces, e eles acabam alterando toda a nossa microbiota intestinal, ou seja, gera uma bagunça no nosso intestino. E hoje já está muito bem estabelecido que 80% da nossa serotonina ela é produzida via intestinal. Então, pense na bagunça que está. A gente acabando com o nosso intestino, diminuindo a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. A serotonina, ela é convertida em melatonina, que é o hormônio do sono, que também vai ficar prejudicado, porque a gente não vai produzir a serotonina, né? Fora contar que todo esse dano que a gente produz no nosso intestino, ele tem um impacto direto na nossa imunidade, tem impacto direto no estresse, então vai virando uma bola de neve. Você está estressado, aí tem o dano na microbiota intestinal, aí altera o sono, aí o sono, a privação de sono faz com que a gente diminua os hormônios da saciedade e aumente os hormônios do apetite. A gente fica com mais fome e come muito mais e não sente saciedade, e vai virando aquela bola de neve. E a inflamação também, que é gerada por meio do dano intestinal, por meio da alimentação, ele vai fazer com que a gente diminua um pouquinho a produção dos nossos anticorpos. Então, a gente vai ter uma resposta muito diferenciada em relação às infecções virais e bacterianas. Então, de certa forma, está tudo muito interligado e vai virando uma bola de neve, né? Fica uma bagunça. Impacto direto na alimentação, na ansiedade, no sono, no estresse, na imunidade. Então, é um conjunto, está tudo interrelacionado, né? Não tem como a gente pensar só na nutrição, só na psicologia, é todo um contexto, está tudo juntinho. E pensando assim na ansiedade, né? Que ele é só para nível de informação, nem todo mundo sabe quais são os sintomas, né, que a ansiedade causa e o que é ansiedade. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês que é o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, medo de situações cotidianas que às vezes são situações comuns, né? Mas que, enfim, né? Quando você está num momento de ansiedade, tudo fica muito, né? Então, acho que até por isso que muitas pessoas fogem para a alimentação, né? Porque ela vai dando uma sensação de bem-estar, né? Então, assim, você tá muito mal, você está com aqueles pensamentos te invadindo, né? E toda aquela sensação ruim, na comida você consegue dar essa liberação, né? E aí os sintomas cognitivos, né, de ansiedade, só para a gente poder ter aqui bem entendido, que é dificuldade de concentração, dificuldade de pegar no sono ou dormir, incapacidade de lidar com essas dificuldades, pensamentos frequentes de perigo, nervosismo intenso, irritabilidade constante, pensamentos frequentes de que coisas vão acontecer, coisas ruins vão acontecer, enfim, né, sentir tenso ou muito eufórico. Então, o nosso corpo e a nossa mente, ela está ali o tempo inteiro interligada, e o nosso corpo, principalmente, ele responde a esses pensamentos e sentimentos de ansiedade, né? Então, que interessante, né? A gente olha como as coisas estão diretamente relacionadas, né? Você, de uma forma imposta, você foge, você acaba saindo da sua rotina, e sair da sua rotina mexe com o teu corpo de uma forma em geral, né? Por exemplo,
falando um pouco de atividade física, muitas pessoas que tinham o hábito de se exercitar, não estamos falando nesse momento das pessoas que não tinham, mas as pessoas que tinham o hábito de se exercitar, essas pessoas tiveram as academias fechadas, tiveram os espaços públicos também para a prática da atividade física restritos, e acabaram sendo que obrigadas a recorrer a fazer exercício em casa quando faz. E aí essa pessoa que já tinha toda uma rotina de atividade, já tinha toda uma rotina de movimentação, ela acaba não conseguindo mais fazer isso, e aí ela entra num estado de ansiedade também, porque pelo próprio confinamento, né? Ela entra no estado de ansiedade porque foi tirado dela aquilo que ela gostava de fazer, cuidar do próprio corpo, e aí, por outro lado, ela não está mais tendo aquele gasto calórico que ela tinha antes da atividade, e ela acaba, por ansiedade, pelo momento atual, ela acaba compensando na alimentação e, muitas vezes, compensando também no álcool, porque como a pessoa acaba ficando muito tempo em casa, e aí ela acaba recorrendo, muitas vezes, a filmes, séries, mas chega uma hora que não tem mais série para ver, ela já zerou o Netflix, ela já zerou todas as plataformas de streaming, e vai assistindo essa série, vai comendo uma pipoquinha aqui, vai comendo um doce ali, um chocolate ali, e aí você imagina, ela tem toda essa mudança, deixou de gastar caloria, está agora ansiosa por causa de toda essa mudança, está afastada dos seus amigos, está afastada das pessoas, dos parentes mais próximos, principalmente se elas tiverem parentes em grupo de risco, né, classificados pela idade, e elas acabam compensando na alimentação e compensando no álcool. Então, isso é um desafio muito grande, vencer toda essa barreira, porque as coisas estão diretamente interligadas. Quando a gente tem um problema em que a gente consegue dizer, olha, esse problema começa aqui, eu preciso fazer isso aqui, e isso vai ser resolvido dessa maneira. Beleza, você tem um norte, um problema linear. Só que o que nós estamos vivendo agora não é um problema linear, porque as coisas estão diretamente interligadas. Então, assim, o que eu começo a fazer primeiro? Eu pratico atividade física em casa, eu procuro relaxar mais, eu procuro combater a ansiedade, eu procuro melhorar a alimentação. Na verdade, ela precisa fazer os três. Ela precisa encontrar o equilíbrio nos três, porque esses três aspectos eles estão muito interligados. E quando você não consegue ter o equilíbrio em um deles, eles acabam interferindo nos outros, né? Então, não há um ponto de start, porque, na verdade, os três precisam ser startados simultaneamente, né? E é muito... Desculpa, Sandra. Não, pode falar. É que é muito doido pensar nisso, porque, assim, a gente já teria que fazer isso normalmente, né? Na nossa vida, né? Seja na correria, na quarentena, no isolamento ou na vida sem quarentena, a gente já tem que ter esse cuidado, corpo, mente, enfim, e alma, né? Vamos pensar assim, né? A gente já precisa ter esse cuidado dobrado, seja na alimentação, no movimento, na mente, mas foi preciso a gente chegar a um extremo de isolamento para poder falar sobre o óbvio, né? Porque, assim, isso daqui que a gente está falando é uma vivência óbvia para a gente, porque a gente trabalha com isso, mas a gente vê muita gente que não tinha se tocado nesse assunto, né? E, caraca, a gente precisa cuidar da mente, nossa, a gente precisa cuidar da alimentação. É verdade, né? Que a gente come quando a gente está ansioso. Nossa, mas eu não estou me movimentando, e por isso será que eu estou ficando mais triste por isso? Eu imagino os nossos atletas, né? Pessoas que precisam se movimentar para poder, enfim, né? Ter um sentido a mais. Como é que funciona isso, né? Então a gente precisou chegar nesse extremo para poder ter essa consciência. Eu digo até que eu até aqui no canal e também lá na página do Instagram, né, na página do canal lá no Instagram, eu coloquei um post recentemente dizendo que crises, guerras e pandemias têm o poder de acelerar a história. Então, basicamente o que você colocou. A gente, de forma rápida, né, nos deparamos com a necessidade de ter um equilíbrio alimentar,
a necessidade de ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, e também a necessidade de estar fisicamente ativo. Por quê? Porque a Renata comentou agora na primeira fala dela da importância da alimentação em desencadear alguns processos relacionados à nossa imunidade. O COVID ele é uma doença, né, por transmissão viral que ela afeta principalmente grupos de pessoas que estão com a sua imunidade reduzida, né? Por isso, os indivíduos de maior idade e também aqueles com comorbidades acabam sendo mais suscetíveis a ter os sintomas da doença, não só a ter o vírus, mas a virulência é maior, né? Então, essa pessoa desenvolve mais os sintomas porque ela tem uma imunidade reduzida por N motivos, pode ser por causa da idade, pode ser por causa de algumas comorbidades associadas, de maneira que ela acaba sendo colocada num grupo de risco maior. Então, assim, é muito importante a gente entender que a saúde mental, a alimentação adequada e a prática de atividade física regular são fundamentais para o controle da nossa imunidade, né? A gente precisou passar, ou, na verdade, não passar, mas precisou viver um momento como esse para entender que nós precisamos cuidar melhor da nossa saúde. E quando a gente fala cuidar melhor da nossa saúde, não é tratar quando eu estou doente, mas o contrário, promover a saúde para que você não fique doente, promover uma qualidade de vida, promover o bem-estar, não para que você se prepare para uma pandemia. Na verdade, não é esse o objetivo, mas o objetivo é que para que você viva melhor, para que você esteja mais saudável, para que você aproveite melhor a vida em todos os aspectos. E aí, quando vem uma pandemia como essa, a gente acaba vendo o quanto a gente não era tão saudável quanto a gente esperava, né? E o quanto a alimentação inadequada influencia, reduzindo a nossa imunidade, o estresse, a ansiedade influenciam na nossa imunidade, né? A depressão. Muita gente está entrando em depressão porque não aguenta mais ficar em casa, porque tem algumas pessoas até comentando que não aguentam mais ver esposos, esposas, filhos, mães que estão tendo agora que cuidar de filhos em casa o tempo todo. Isso gera um estresse emocional muito grande. A criança o tempo todo em casa e você já não tem mais ideia do que fazer, do que tipo de atividade passar, e aí, para aliviar, você empurra a comida e você também, para aliviar, você vai no chocolate. Então, isso bagunça tudo, bagunça absolutamente tudo. Esse é um problema que todos nós estamos vivendo em todo o mundo, não só os brasileiros. Eu, que no momento estou morando aqui nos Estados Unidos, eu vejo isso aqui também. As pessoas, elas respondem exatamente iguais. Elas fogem para a comida, elas fogem para a bebida, elas estão mais ansiosas, elas estão mais estressadas, elas estão mais desconfortáveis com todo esse momento. E aí isso vai, ao invés de ajudar, vai piorando, vai transformando todo esse problema em algo cada vez pior de você lidar, de você conseguir tratar, né? Pensando dessa forma. Mas eu acho que... Pode falar, Renata. Ia fazer uma colocação, que logo quando começou essa pandemia, eu comecei a receber inúmeras mensagens de paciente falando: doutora, o que eu faço para melhorar a minha imunidade? O que eu tomo para melhorar a minha imunidade? E, na verdade, a resposta é: você tem que cuidar da sua alimentação, tem que treinar e dormir bem e cuidar bem da mente, né? Não é toma vitamina C, toma isso. A imunidade, ela é composta por um conjunto de fatores. Não é só a vitamina C que vai te deixar 100% imune. De que adianta você ter tomar vitamina C e não dormir bem, estar com o estresse, o hormônio do estresse cortisol alto, que vai impactar diretamente o sistema nervoso central, vai te deixar mais ansiosa,
com mais apetite, com menos saciedade. Então, assim, não é o que eu como, o que eu tomo para a imunidade, é o seu estilo de vida, é o seu contexto envolvido para você ter uma boa imunidade. E a gente tem que aproveitar esse momento agora, que a gente está mais em casa, que a gente pode mudar hábitos nesse momento, né? Por que não? Agora a gente não começa a testar novas receitas, não introduz novos alimentos na sua rotina alimentar, testa preparações, monta o caderninho, porque daí a gente vai formando esse hábito, porque um dia ele vai virar rotina. Essa mudança vai virar uma rotina depois, né? E fica mais fácil a gente levar isso pós-pandemia para o resto da vida. Então, ao invés da gente bagunçar tudo, estando ansioso, estressado, comendo besteira, acabando com a nossa microbiota intestinal, acabando com a nossa imunidade, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que se preparar para sair 100% daqui, com bons hábitos. Né? E a proposta é essa, é mostrar o que na prática a gente pode fazer agora, porque a gente sabe todas as consequências, todos os malefícios, a gente já está bombardeado de tanta informação, né? de medo, então agora é hora da gente passar para o lado positivo da situação. Eu penso assim, que agora a gente tem que rever nossos hábitos e tornar isso, essa mudança, tornar uma rotina, para a gente levar para o resto da vida e não passar mais por isso, né? Então, pegando esse gancho, Renata, do que você estava comentando, a gente precisa agora, já que nós já está bem pontuado, né, os problemas que a mudança da rotina podem causar, principalmente na saúde mental e na alimentação, o que a gente agora pode colocar para as pessoas que estão nos assistindo de possibilidades, né, qual é a nossa posição? O que a gente pode colocar para as pessoas e falar assim, olha, o que eu recomendo para você? Já que todo esse problema ele foi apresentado, o que a gente pode recomendar para as pessoas, tanto na parte alimentar, tanto na parte da saúde mental, para que elas possam fazer estratégias, mecanismos, para que elas possam fazer no dia a dia para poder lidar melhor com esse momento? Magda, se você quiser começar até a falar, fique à vontade. Beleza. Eu acho que, assim, quando a gente fala de dicas práticas, né? Acho que a primeira coisa é pensar o quanto quem é você nessa pandemia, né? Quem é você nesse isolamento? Porque pode ser que a gente esteja falando aqui algumas coisas que não façam muito sentido para você, como, eu não estou ansioso, mas, sei lá, a sua alimentação está desregulada, o seu exercício, né? Enfim, não está ali regulado, alguma coisa você perdeu nesse isolamento. Então, a gente sempre fala, né? Os psicólogos gostam de falar que o autoconhecimento é a base de tudo, e é verdade. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites, sabe onde está apertando para a gente consegue ter essas saídas. Então, quando a gente está falando de rotina, acho que a primeira coisa é organizar de novo a rotina como se ela ainda tivesse meio que normal, sabe? Como que eu vou fazer isso, Magda? Pega um caderninho, sabe? Escreve, de segunda a sexta eu trabalhava de tal a tal hora. Quem está fazendo home office ainda continua trabalhando nos mesmos horários, né? Então, tal a tal dia eu ia na terapia, mas aí eu parei. Como voltar para a terapia, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu fazia exercício, eu tinha meditação, coisas que você fazia na sua rotina e que você deixou nesse meio, assim, que é um caos. Eu acho que é até aceitável a gente ter esse momento muito louco, assim, de adaptação, porque foi uma ruptura, né? Não foi algo que, olha, mês que vem vocês vão parar, né? Foi assim, parou. Tem que ir para casa. Então, acho que a gente não conseguiu se preparar para isso, nem estaria preparado, talvez, emocionalmente, para uma quarentena. Então, retornar à rotina, mesmo que minimamente, sabe? Fazendo o que é possível, seja no trabalho, numa volta de exercício, enfim, coisas que a gente fazia antes, que tinham os seus horários e a gente não está fazendo mais. E acho que tem outras diquinhas aqui. Posso falar, Sandra? Vai lá, manda ver, fica à vontade. Dicas boas. Enfim, escutar música. Eu sei que é uma coisa que às vezes a gente está nessa correria e aí você está trabalhando, enfim, você não tem uma parada. Escutar música é muito importante, porque a música também tem um poder de estar liberando ali e te relaxando, enfim, ou te deixando um pouco mais feliz. Óbvio que você vai ter que escolher músicas felizes, né? Não escolha músicas
Não escolhe esse lado. O pessoal da sofrência aí, pô... Não vamos aumentar, né? Eu sei que tá tendo muita live de sertanejo, mas assim, vamos levantar esse astral, galera. Vamos tentar levantar o astral. Eu acho que até mesmo faz até um sentido um monte de live, né? Porque a música ela realmente dá um movimento, né? Quando você saía, né, na sua rotina normal, você ia para um barzinho, tinha música, você ia para uma boate, a música ela faz parte da nossa vida, né? Então, a música ela pode estar inserida na nossa vida, assim como também a respiração. A gente sempre fala sobre meditação, né? Enfim, aprender a controlar a respiração, mas é uma coisa que, enfim, é fundamental, sabe? Quando a gente fala, medite, todo mundo acha que é uma coisa mais holística, né? Mas existe fundamento científico, né? Para que a gente possa ter esse controle da respiração e realmente diminuir alguns níveis de ansiedade, é algo que você pode estar inserindo na sua rotina. Escrever também, acho que como eu falei, a gente pode estar escrevendo as nossas angústias, mas também estar escrevendo o que a gente precisa fazer, sabe? Quando a gente coloca no papel, a gente materializa aquilo que está na nossa mente. Então, imagina, você já está inundado de pensamentos e informações, né? Externas, internas, e seus pensamentos, enfim, de ansiedade, ou caóticos, ou pensamentos do futuro, né? Tem muita gente que precisa trabalhar e não está conseguindo trabalhar porque trabalha em comércio, enfim, ou alguma coisa que não está podendo ir. Então, são muitos pensamentos. Então, às vezes, quando você coloca isso para o papel, você dá uma aliviada desses pensamentos e eles se materializam. E aí, depois, você pode trabalhar esses pensamentos obviamente com a terapia e com o ambiente organizado. Se mexer, e aí o Sandro depois vai falar sobre isso. Vamos conversar bastante sobre isso. O movimento é importante. E tomar um sol. Gente, é importante ter esse momento de, sabe, sair de casa. Não sei se você tem um quintal em casa, ou uma varandinha, ou um play, coisas assim que você consiga sair do ambiente quarto ou sala, sabe? Vai para um lugar onde você consegue tomar o sol para poder respirar um pouco, sabe? Ver uma natureza, que eu acho que é importante, né? A gente sair dessa conexão. Eu acho que antes a gente já estava muito conectado e hoje a gente está, acho que 300% mais conectado ainda. Então, às vezes, é importante desligar do celular, desligar do computador, da televisão, das séries, e poder entrar em contato com coisas que eram simples, mas que fazem parte desse detox, né, da nossa mente, dar um reboot, né, para que o nosso computador mental continue funcionando a longo prazo. Beleza. E você, Renata? Então, vamos lá, dicas práticas. Essa parte do sol é interessante porque hoje já está muito bem estabelecido que a vitamina D ela tem ação direta no nosso sistema nervoso e ação direta na nossa imunidade. Então, assim, quando a gente vê pessoas deprimidas, por exemplo, elas tendem o quê? A ficar no quarto escuro, prostrada, sem energia, né? Agora, quando ela pega e vai para o sol, dá um upgrade na disposição que assim, é perceptível, né? Isso é muito consolidado, e para a imunidade também, né? Só que a vitamina D, a gente tem que ter cuidado com a automedicação, a autossuplementação, porque o excesso dela vai gerar imunossupressor. Por exemplo, a gente usa mega doses de vitamina D em doenças autoimunes. Para quê? Para cair a imunidade. Então, assim, não é preciso tomar vitamina C, se pega todos os suplementos do mundo e toma 1000, né? Aquele bando de vitamina. Não, tudo tem que ser muito bem direcionado, inclusive a vitamina D. E uma parte legal também que eu acho interessante da rotina que a Magda estava falando é para a gente não deixar de lado a nossa autoestima. Não é porque a gente está em casa que a gente tem que deixar de se cuidar, não é? Um dia desse eu estava no meu banheiro lá me maquiando, a minha filha chegou lá, mas por que você está se arrumando? Minha filha, para me sentir bem, para ficar bonita em casa. Não é? Então, isso é importante para a gente. Em casa. A gente faz isso no Natal, né? É verdade, né? Compra roupa nova para ficar no sofá de casa. A gente tem que realmente cuidar da gente. A gente se sente bem, não é? Se a gente está satisfeito com a nossa imagem vendo no espelho, então a gente fica melhor. Isso é importante também. E eu estava olhando, tem 2 aplicativos que ajudam a gente a estabelecer uma rotina normal. Depois eu posso passar para vocês. Uma é da Microsoft, que chama-se To Do, e uma outra, eu não sei quem foi que desenvolveu, mas é Fabulous.
São aplicativos muito legais que dá para você se organizar direitinho com a sua rotina. Eu estava vendo também um estudo que a pessoa, quando pratica atividade física pela manhã, tudo bem que a gente não precisa acordar às 5 horas da manhã, tinha época que eu acordava 4h30 para me exercitar, para ir trabalhar, não precisa de tanto, mas você pode acordar 8 horas e já praticar a sua atividade física, porque a atividade física praticada pela manhã, ela ajuda você a ter um controle maior da sua ingestão energética ao longo do dia. Então, você controla, você fica com muito mais disposição. E se ela for praticada no sol, você potencializa a produção das endorfinas. Então, você se sente muito melhor. Então, assim, a atividade física de manhãzinha, que você já ao longo do dia já consegue ter um upgrade na sua disposição. E eu estava vendo um estudo também muito legal por neuroimagem, que mostra o seguinte: o isolamento social agudo, ele ativa no nosso cérebro o mesmo lugar que a fome ativa, que a fome ativa no nosso cérebro. Então, a gente acaba querendo buscar, a gente começa a ter afetividade pelo alimento, porque a gente não tem um convívio social. Então, mais um fator que faz com que a gente busque o alimento, que a gente tenha aquela sensação de interação social por meio do alimento, que vai ativar a mesma zona no nosso cérebro. Isso é extremamente interessante, não é? Super Eu achei verdade. muito legal. Então, você come, é como se você estivesse convivendo. E a gente já sabe que a dieta, a alimentação, é uma forma de ter um convívio, né? A gente vai comemorar uma coisa, não é com comida. A gente tem sentimento, a gente está triste, a gente come, às vezes algumas pessoas estão deprimidas, não conseguem comer. Então, a comida não é só o alimento, não é só o ato de comer. Tem toda uma interação, todo um contexto. E a gente deixando de fazer atividade física vai reduzir o nosso gasto energético. A gente vai gastar menos energia no dia. E a gente precisa comer para se sentir mais confortável, né? Então, vai virando uma bola de neve que vai complicando a gente inteira. Então, acorda cedo, pratica sua atividade cedinho. O Sandro vai falar depois direitinho com isso. Pratica no sol, vai ser tudo de bom. Deixa eu ver o que mais. Estou com a minha colinha aqui, gente, que a nutrição é tão linda que dá vontade de falar da vida toda aqui. Mas vou pegar meu guia aqui. Que a gente pode fazer dicas práticas, né? Vamos botar na prática mesmo. Quer esse negócio da teoria, né? Vamos botar o que a gente pode fazer. O que é legal para a gente manter a nossa imunidade, que vai vir com um monte de nutrientes que vão ajudar no processo de depressão de ansiedade, é a gente consumir pelo menos 3 porções de frutas ao longo do dia, para a gente garantir o aporte de compostos bioativos constantes no nosso sangue. Então, estou falando de frutas. Legumes, a gente tem que comer pelo menos 2 vezes ao dia. Isso a gente vai garantir, né, todas as vitaminas, que a gente sabe que pelas cores, cada um tem uma fonte de alguma vitamina, isso tudo vai ajudar. Uma coisa que eu sempre falo também para os meus pacientes: gente, descasque mais e desembale menos, não é? Vamos descascar mais, comer mais comida de verdade e desembalar menos industrializados. E se for desembalar algum industrializado, olhe nos ingredientes, o rótulo. Quanto menos ingredientes tiver, melhor. Por quê? A gente pega lá, por exemplo, o iogurte. Aí vai lá na lista de ingredientes, lá no final, nem o rótulo, não, é a listinha dos ingredientes que é corridinho assim. Você vê uma lista enorme. Iogurte é saudável. Não, com aquele tanto de aditivo químico, não vai ser saudável. Então, assim, só uma dica que eu dou para vocês. Leiam rótulos. O primeiro ingrediente que aparece na listinha lá no rótulo é o alimento que está em maior quantidade. Então, ele está em ordem decrescente. Então, está do maior para o menor. Aí você vai pegar um iogurte, o primeiro ingrediente é maltodextrina. Imagina, o que é maltodextrina? É um carboidrato, que é aquela caldinha do iogurte. Então, a gente também tem que ter esse olhar mais crítico em relação a alguns alimentos, a rótulo, principalmente. Então, agora é hora da gente também testar novas receitas, buscar ingredientes mais frescos, estabelecer os horários das refeições para a gente não se perder, se alimentar antes e após o treino é importante também, né? E hoje em dia já está muito consolidado também que o padrão da dieta mediterrânea é aquela que te dá mais compostos bioativos, que é uma dieta rica em oleaginosas, em grãos integrais, em sementes, em cores, né? A gente vê que é colorido, que é diferente da dieta ocidental típica, que é o quê? Que é industrializado, é fast food, refrigerante, né? Então, a gente imagina o Mediterrâneo, a gente vê aquela coisa colorida, fresca, e o Ocidente. Aí só pensa nos industrializados, essas coisas, né? Então, a gente tem que mudar esse padrão para a gente garantir as vitaminas. Se deixar, eu falo um monte aqui.
eu acho que eu vou abrir para o pessoal e depois eu vou entrando assim, em umas vitaminas que a gente pode falar, nos nutrientes, senão vou ficar aqui até amanhã conversando. Pode ser? Então deixa eu puxar um pouco a sardinha, né? Puxar um pouco a bola para mim. Vamos falar um pouquinho sobre atividade física. Uma coisa que a gente precisa entender é que o teu corpo ele não sabe que você está fazendo um exercício, ok? O teu corpo ele não sabe a diferença, por exemplo, de você correr em uma esteira ergométrica de você correr na praia. O teu músculo, os teus neurônios, né, a quantidade de hormônios que você vai mandar para cada célula, não faz a mínima ideia do que está acontecendo do lado de fora. Os nossos sistemas, de forma integrada, só vão responder a uma coisa que a gente vai, de uma forma muito resumida, chamar de estresse fisiológico. Ou seja, o que está acontecendo com essa máquina, né, que a gente chama de corpo. E um dos estresses, né, uma das respostas que o exercício pode desencadear no nosso corpo é exatamente processos inflamatórios. E quando a gente tem processos inflamatórios, a gente vai ativar o nosso sistema imunológico. Então, é importante que a gente entenda o seguinte: exercício físico, ele gera estresse. Estresse aonde? Estresse à musculatura, estresse Ou seja, vamos melhorar aqui para ficar mais fácil para as pessoas. Imagina o seguinte: você está em repouso, ok? Você está em repouso agora, o teu coração está batendo ali tranquilo, a tua circulação sanguínea está tranquila, a tua ventilação pulmonar está tranquila, né? O teu corpo está em uma homeostase, ele está em um equilíbrio de estresses, ok? Quando você se coloca em uma situação de realizar um exercício físico, você bagunça isso tudo, você mexe com tudo isso. E, ao mexer com tudo isso, todos esses sistemas que estavam em equilíbrio, eles passam agora a estar em desequilíbrio. Isso é o que a gente chama de estresse, ok? Quando esse estresse ele é excessivo, você vai ter processos inflamatórios. Então, a gente precisa entender o seguinte: exercício físico é bom, sim, se ele for feito na dose adequada, se ele for feito de maneira correta. O que isso significa? Se você não controla a carga de exercícios que você faz, você tem 3 opções. Vamos imaginar o seguinte: se você não controla a carga, ok? Vamos ter 2 opções. Uma é você não ter o resultado que você gostaria de ter. Beleza? 2 é você gerar uma lesão. Então, eu não quero nem a opção A, nem a opção B. Quando eu faço um exercício, o que eu quero é que aquele exercício me proporcione aquilo que eu planejei, né? Que eu esperava que ele me proporcionasse. Então, eu não quero fazer o exercício e ele não me dê resultado. Eu também não quero fazer o exercício e ele me machucar. Então, a gente precisa entender que nós temos uma dose de exercício, uma dose de esforço, que é a dose adequada. Se eu tenho uma dose muito alta, eu tenho um processo inflamatório ou vários processos inflamatórios e eu vou ativar o meu sistema imunológico. Mas, ok, beleza. Agora, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que é sedentária. Vamos pontuar em 2 aspectos. Uma pessoa que é sedentária e ela vai começar a fazer um exercício. Ela vai ter processos inflamatórios? Depende. Depende do tipo de exercício que ela vai iniciar, depende da intensidade do exercício, depende do tempo que ela estava sem fazer algum tipo de exercício, depende do tempo total do exercício, depende do modo que esse exercício é feito, ou seja, você vai caminhar, você vai correr, você vai pedalar, você vai nadar, você vai praticar um esporte. Todo esse conjunto de aspectos, eles vão gerar uma dose, e essa dose que vai determinar se você vai ter um estresse fisiológico e um processo inflamatório ou não, ok? Então, o que a gente precisa, pensando em uma pessoa sedentária, é de uma orientação, nesse momento agora,
né, no momento em que a gente está vivendo uma situação em que a imunidade ela é muito importante, as pessoas começarem a fazer atividade física agora, elas precisam de uma orientação. A partir do momento que elas já entendem que o exercício pode gerar um processo inflamatório e é o que a gente não quer que aconteça, ou seja, elas precisam de uma orientação em relação a qual exercício, qual tipo, qual intensidade, por quanto tempo eu posso fazer isso para que eu não tenha esse processo inflamatório, para que eu não tenha o meu sistema imunológico afetado por causa do exercício. Porque, senão, se você não se preocupa com todos esses aspectos, ao invés do exercício lhe proporcionar uma melhora do seu sistema imunológico, e isso vai acontecer, porém, é com o tempo, ao invés de você proporcionar essa melhora com o tempo, o que você vai ter é uma queda da sua imunidade. E aí, quando você tem uma queda da sua imunidade, você possibilita, né, que um vírus, por exemplo, ele possa se instalar. Existem algumas pesquisas, inclusive algumas publicadas mais recentes, 2018 e 2019, que mostraram que uma sessão de exercício, uma sessão aguda de exercício, ela tem um potencial de gerar uma queda na imunidade, principalmente se nós estamos falando de pessoas sedentárias. Quanto mais condicionado for o indivíduo, menor a chance dele ter essa queda na imunidade. Por quê? O indivíduo, normalmente, que ele é mais condicionado, é um indivíduo que, de uma forma em geral, cuida melhor da sua saúde. É um indivíduo que, de uma forma em geral, se alimenta melhor, de uma forma em geral, dorme melhor, ele pratica atividades físicas regularmente. Então, ele tem um conjunto de aspectos mais saudáveis que dão a ele uma armadura melhor. Então, a sua imunidade é melhor. E quando ele faz uma sessão aguda de esforço, ele não vai ter aquele ponto negativo da possibilidade de gerar uma queda na imunidade. Agora, quando nós estamos falando de uma pessoa sedentária, aí é diferente, porque para um sedentário, fazer 1 hora, por exemplo, de caminhada contínua já é muito esforço. Para uma pessoa que não tinha o hábito de caminhar, fazer 1 hora é muito esforço. Ela muito provavelmente vai ter microlesão muscular, vai ter dor muscular tardia, vai ter microprocessos inflamatórios. Então, a gente precisa nortear isso. E a ideia agora é essa. Então, agora que a gente já teve uma compreensão geral que aquilo que é assim, fazer qualquer coisa é melhor do que nada, não é bem assim. Não é bem assim. Qualquer coisa pode te machucar, ok? E qualquer coisa pode não dar a você o resultado que você gostaria. Então, não é qualquer coisa, ok? Então, de uma forma em geral, pegando assim uma prescrição populacional, ok? Por que eu digo populacional? Porque cada indivíduo vai ter a sua particularidade, a sua individualidade, e a prescrição, o ideal, né, seria que ela fosse individualizada, ok? Mas pensando numa prescrição populacional, o que as pessoas podem fazer? Primeiro, vamos dividir esse grupo de pessoas em 2 grupos. O grupo de pessoas que são sedentárias, ou seja, que agora, nesse momento, não têm o hábito de fazer atividade física, ok? Elas simplesmente não fazem, ou não gostam, ou nunca se interessaram, a rotina de trabalho dela muitas vezes não permite, mas, de uma forma geral, vamos resumi-la, vamos classificá-la como sedentária. O que essa pessoa pode começar a fazer hoje? Agora, você que está aí assistindo, o que você pode começar a fazer hoje? Bom, é o seguinte, sedentário. Vamos propor 3 formas de exercício, ok? Primeiro, a sua maior base, o pilar mestre, exercícios aeróbios. Como assim exercícios aeróbios? Caminhada, corrida, pedalar, nadar. Faça exercícios cíclicos, exercícios que você vai repetir os movimentos,
ok? Exercícios simples, ok? Então, a base é exercício aeróbio. Quantas vezes por semana eu faço o exercício aeróbio? Pensa o seguinte, se a gente vai dividir a semana 7 dias, se você puder fazer mais de 3 vezes, ótimo, ok? Então, a ideia é que você faça de 3 a 5 vezes por semana. Quanto tempo? Porque a pessoa que está do outro lado ela vai pensar assim, poxa, mas 3 a 5 vezes por semana? Eu não tenho tempo para isso. Imagina o seguinte, quanto tempo por dia você pode fazer? A ideia é que você faça de 20 a 60 minutos. Ah, mas eu sou obrigado a fazer 60 minutos? Não. Você pode começar com 20, ok? Você pode começar devagar. E essa é a recomendação. Comece devagar. Comece aos poucos. Pensa o seguinte, você é sedentário durante muito tempo. Você não vai resolver a tua vida de um dia para a noite, ok? Então, se a gente precisa pensar em não ter um processo inflamatório desencadeado pelo exercício, é fundamental que a gente comece com um esforço leve, ok? Então, comece devagar. Se você não tem o hábito de correr, caminhe e vai aumentando a velocidade à medida que você vai se sentindo melhor, ok? Então, a gente já falou aqui, 3 a 5 vezes. Tempo, 20 a 60 minutos. Que tipo de exercício? Corrida, caminhada, pedalar, nadar, dançar é uma ótima oportunidade. Essas lives que estão acontecendo, aproveita agora, dança em casa, chame seus familiares, chame seu namorado, namorada, filhos, mãe, dance. A dança é uma ótima atividade, além dela ser lúdica, ela é uma ótima atividade aeróbica. Beleza? Então, esse é o nosso pilar. Qual a intensidade que eu faço isso? Intensidade leve a moderada. Como assim? Se você nunca fez nada, comece com intensidade leve. Ok? Ah, eu faço alguma coisa, eu já fiz. Você pode graduar essa intensidade. O que você não pode fazer é começar a fazer um exercício que você nunca fez, que você não tem hábito de fazer. Começar por um tempo que você não está condicionado a fazer e com uma intensidade que você não está preparado. Essa é a receita do caos. Se você fizer isso tudo, a chance de você se lesionar é muito grande. Então, eu disse o que você pode e o que você não pode fazer exercício aeróbico. Agora, vamos pensar num outro tipo de exercício. Exercício de força. Como assim exercício de força? Exercício que você exija do teu músculo, exige do teu corpo que ele erga uma carga. E esta carga pode ser o peso do seu próprio corpo. Então, você não é obrigado a ir para uma academia. Se o condomínio que você mora tem uma academia, tem um espaço, ótimo. Mas se você mora numa casa e você não tem, né, essa estrutura, então eu não vou fazer porque eu não tenho essa estrutura? Não. Você pode começar a fazer com o peso do seu próprio corpo. Como? Vamos lá, as dicas. Quantas vezes por semana? 3 no mínimo. Ok? 3 vezes no mínimo. Beleza? Quanto tempo eu posso fazer? A ideia é a mesma, 20 a 60 minutos. Qual parte do corpo eu vou exercitar? Vamos pensar o seguinte, divida o seu corpo em 6 regiões, ok? Tórax, parte anterior e posterior, 2 regiões, beleza? Membros inferiores, pernas, parte anterior, parte posterior, 4 regiões, ok? Braços, parte anterior, parte posterior, 6 regiões. Se você conseguir exercitar essas 6 regiões com o peso do teu próprio corpo ou com o peso de algo que você tem em casa, não precisa ser muito pesado, ok? Você já vai dar ao teu corpo, você que é condicionado, já vai dar a ele uma estrutura, uma condição melhor do que ele tinha. E a chance de você se machucar é pequena, porque é o peso do seu próprio corpo, ok?
quantas repetições, quantas vezes eu faço esse movimento? Procure fazer aí de 10 a 15 vezes. Se estiver muito leve, né, se você está fazendo com o teu próprio peso corporal, procure fazer um pouco mais de repetições. O que seria uma repetição? A quantidade de vezes que você faz aquele movimento. Então, qual é a ideia? Utilize grandes grupamentos musculares. Procura fazer movimentos simples, movimentos em que não exige de você um grau de coordenação muito grande, ok? Então, flexione, estenda o braço, abduza e aduza o braço, ou seja, faça uma elevação lateral e volte, movimentos com a cabeça, movimentos com o quadril, né? Exercícios de abdominal, sente levante da cadeira repetidas vezes, ou seja, movimentos simples, com o peso do seu próprio corpo, que você não vai ter dificuldade em fazer. Então, se a gente já coloca aí exercícios aeróbicos, exercícios com carga, utilizando o peso do teu próprio corpo, a gente já dá uma estrutura bem interessante. Ok? Sandro, eu vou ficar mega musculoso? Não. Não, esse tipo de exercício dificilmente vai ter o potencial para isso, mas não é isso que a gente está propondo. A nossa ideia é o quê? É dar a você um condicionamento físico melhor do que o que você tem hoje, já que você é sedentário. Ok? E aí, quando esse período de pandemia acabar, eu estou te incentivando, eu estou te convidando. Procure manter essa prática e melhore ela. Procure um profissional, procure um espaço adequado para você ter uma orientação mais individualizada. E para terminar esse tripé, já que eu falei do exercício aeróbio, do exercício com carga e do exercício, agora está faltando, exercícios de flexibilidade e mobilidade. Como assim? É provável que você, que é sedentário, você esteja todo encurtado. É provável que você não consiga colocar a mão nos pés, né? Ao flexionar o tronco, você tem essa dificuldade, você sente os teus músculos doloridos, você tenta colocar os braços aqui, você é todo encurtado. A flexibilidade, ela é fundamental para a nossa qualidade de vida. A ausência da flexibilidade, ela prejudica as atividades do nosso cotidiano. Então, coloque também, tire um tempinho do seu dia para você fazer alguns exercícios de flexibilidade, exercícios simples, como, por exemplo, senta na sala, no quarto, encosta, né, as costas em uma antepara, ou na cama, ou na parede, e tente colocar a mão nos dois pés, abra as pernas, tente colocar a mão nos pés, faça movimentos simples de flexionar a cabeça para um lado, para o outro, puxar o braço para um lado, para o outro, pega o joelho, dobra a perna, segura a perna por trás, faça uma flexão do joelho. Observe que são movimentos simples, que você não precisa de muita coordenação, você não precisa de muito equilíbrio. Se você tem dificuldade de equilíbrio, faça no chão, para que você não tenha problema. Se você tem um pouco mais de idade, faça no chão, porque assim você vai ter mais facilidade. Então, observem que a gente falou um pouquinho aqui de 3 tipos de exercícios, ok? Que a gente pode fazer 3 modalidades, vamos colocar assim, que as pessoas podem fazer para se exercitar, ok? Antes de passar novamente a palavra para as meninas, e depois eu volto falando das pessoas que já são condicionadas, das pessoas que já praticam atividade física regularmente, o que elas podem fazer? Eu vou passar a palavra para vocês, mas eu queria dar um recado para as pessoas que estão assistindo, que nós tivemos um problema aqui na plataforma de streaming, nós não estamos conseguindo liberar os comentários. Então, eu depois vou editar esse material estará disponível aí na página do canal, ok? E as pessoas poderão colocar os comentários e até as perguntas. Então, eu peço desculpa a vocês que não estão conseguindo fazer as perguntas agora ao vivo para as palestrantes, mas que coloque lá, porque eu vou retransmitir a tua pergunta, o teu comentário para as nossas convidadas, e eu vou colocar de volta as respostas que elas deram à sua pergunta, tá? Renata,
Eu tenho uma pergunta para te fazer. Pergunta. Hoje em dia, assim, é muito comum a gente ouvir muitas coisas, e você falou aí sobre descascar mais e desembrulhar menos. E é muito comum hoje em dia a gente ouvir falar em suplementação, né? As pessoas pensam em suplementos e não pensam tanto em alimentos. E aí um suplemento que eu vejo e acabo muitas pessoas perguntando, muitos comentários, até aqui no canal, é em relação ao ômega 3. Tem um produto aí no mercado, né, que é chamado de ômega 3, 6 e 9. Na sua opinião, o que seria melhor? A suplementação com ômega 3, 6, 9 ou apenas com ômega 3? Vamos lá. O ômega 3, ele é um composto que é extremamente anti-inflamatório. Deixa eu só abrir um parênteses para atividade física. Claro, A gente fica à vontade. uma suplementação anti-inflamatória, antioxidante, próximo do momento do treino. E como você falou, o treino é o momento de gerar inflamação. E o reparo dessa inflamação que vai gerar adaptação ao treino. Perfeito. Não é? A gente, por exemplo, vai fazer musculação, tem a microlesão das fibras musculares, vai gerar um processo inflamatório para vir reparar esse dano e ter a deposição de novos tecidos e proteína, e isso gerar, por exemplo, uma hipertrofia. Aí a gente faz um treino pesado, aí chega no dia seguinte morrendo de dor, não consegue levantar. Aí faz o quê? Toma um anti-inflamatório. Você vai acabar com o seu treino. Você vai inibir todo esse processo que a gente precisa que aconteça, né? Então, isso não só vou tomar um anti-inflamatório porque eu preciso trabalhar, estou com muita dor. Não, você não tem que fazer isso. Tem que praticar atividade para você melhorar essa dor, né? Você vai, com o tempo, vai melhorando. E a gente não suplementa, por exemplo, vitamina C, ômega 3, muito próximo do treino, justamente para a gente não inibir essa adaptação, que é extremamente importante para a gente. Em relação ao ômega, ele é fundamental para a nossa memória, ele é fundamental para a cognição, para processos depressivos, para a imunidade. Então, ele é um suplemento que é riquíssimo em benefícios. Aí o paciente pensa, poxa, se o ômega 3 é tão bom, o 369 é melhor ainda, né? Não, a gente tem que ver que a dieta ocidental, ela já é riquíssima em ômega 6. E o ômega 6, gente, eu sinceramente, abrindo parênteses, eu não entendo por que suplementam isso. Porque o ômega 6, ele é extremamente inflamatório. Então, ele acaba com o nosso organismo. E onde a gente encontra ômega 6? Ômega 6, que é o inflamatório. Em frituras, em gorduras, são produtos industrializados. Então, por que a gente vai botar um suplemento que vai gerar um processo inflamatório na gente, né? Não, nesse caso não é quanto mais melhor, né? Então, a gente tem que ver a qualidade do ômega. A gente tem o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. Os que vão trazer benefícios para a gente são o 3 e o 9, porque tem que ter uma proporção entre o 3 e o 6. Se o 6 estiver muito alto, que é o típico da dieta ocidental, ele vai gerar um processo inflamatório muito grande. Então, na verdade, a proporção tem que ser maior do ômega 3. Como a gente já consome tanto ômega 6, a gente não precisa suplementar mais. A gente, na verdade, tem que aumentar a proporção do 3. Então, a gente vai suplementar só o ômega 3, que a gente encontra também em peixes gordos, né? Tem na chia, um pouquinho na linhaça, tem no atum, na arenque, na sardinha. E o ômega 9 a gente encontra nas oleaginosas, no abacate. Então, na verdade, quando a gente come um abacate, além do ômega 9, vai vir uma série de compostos bioativos que vai melhorar, inclusive, a biodisponibilidade do que tem nesse alimento. Então, é muito melhor a gente comer o alimento, que vem uma série de compostos bioativos que um ajuda o outro, que eles agem em sinergia, que experimentar uma coisa pontual, que o desequilíbrio é ruim. Por exemplo, a vitamina C. A gente sabe que já é muito, muito estabelecido que ela ajuda a melhorar os sintomas de resfriados e infecções virais. Ela ajuda no processo de recuperação, isso é fato. Só que o excesso pode gerar um cálculo renal, para quem tem predisposição a ter cálculos no formato de oxalato. Então, e tem muita gente fazendo isso, né? Eu preciso melhorar minha imunidade e toma vitamina C direto. Gente, você pode gerar um cálculo renal. O excesso
vai ser eliminada pela urina. E outra, a vitamina C, ela tem um potencial antioxidante. Só que em grandes quantidades ela se torna pró-oxidante. Ela vai aumentar o nosso sistema de produção de radicais livres, então vai ter o efeito reverso. É igual a vitamina D. Ela ajuda na imunidade, só que em altas doses ela vai diminuir a nossa imunidade. Então tem que ser tudo muito bem direcionado, né? Não é simplesmente a vitamina D é bom para a imunidade, vou tomar a vitamina C, aí vai na vitamina C em altas doses. Não. O ideal da vitamina C, dica prática, vamos para a prática, né? O ideal da vitamina C, se a gente for suplementar, que seja pequenas doses ao longo do dia. Não é a gente vai pegar aquele tablete de 1 grama de vitamina C que você vai gerar um processo radical livre muito grande. O dia todo, né? De estresse oxidativo. Não, então são pequenas doses ao longo do dia. Né? Pega aquela cápsula de 1 grama, parte em 4, toma de manhã, no horário do almoço, à tarde e ao dormir. Você vai ser estou chocada com essa informação. Menina, como é que você vê que a nutrição é linda? Não é? Aproveitando essa beleza toda da nutrição, deixa eu aproveitar aqui e te fazer uma outra pergunta. Shots matinais, a galera que vai para esses shakes, essas coisas, e substitui a alimentação por isso. Qual a sua posição? Eu acho o seguinte, alimento é alimento, né? Junto, por exemplo, na laranja, que tem a vitamina C, ela tem a quantidade certinha, que não vai ser pró-oxidante, vai ter outros compostos, vai ter uma série de compostos bioativos, então tudo age em sinergia. A gente pegar e substituir a refeição por uma suplementação, a gente tem que ver, por exemplo, é igual polivitamínico. A gente pega um polivitamínico, tem tudo, tem de A a Z, né? Sem querer, né? De A a Z. Só que a gente precisa de uma proporção entre cada nutriente para poder a gente absorver. Por exemplo, bota lá o cálcio junto com o ferro, eles competem no sítio de absorção. Aí bota lá um carbonato de cálcio para deixar a fórmula mais barata. O carbonato vai gerar um dano intestinal muito grande na gente. E não é a melhor forma biodisponível. Vai botar zinco com ferro, eles vão competir também. Então, às vezes, a gente pensa que vou pegar um monte de vitamina, vou botar aqui, que uma coisa eu vou aproveitar. Não, às vezes você pode atrapalhar a absorção de outra. Então, assim, em relação aos shots, que entrou na pandemia, shot imunidade, shot beleza, shot isso, shot aquilo, né? Eu penso assim, são pitadinhas de saúde que a gente dá ao longo do dia, não é? Se você pode fazer um shotzinho, por exemplo, de limão com açafrão e bota um gengibre, não vai ser a solução da imunidade, não é aquilo que vai salvar a sua imunidade, mas ele vai te gerar um boom muito grande de compostos bioativos. Então, você faz um shotzinho antes das refeições, vai melhorar até mesmo o processo digestório, né? Potencializar a ação das enzimas. Então, é válido. Mas a gente tem que ver que esse não é o shot a solução do problema. Eu vou tomar o shot da imunidade e vou virar imortal. Quem me conhece sabe que eu brinco que eu sou imortal porque tem décadas que eu não adoeço. Eu falo para minha filha, eu sou imortal. Um dia dessa, ela me viu, que eu estava ruim de alergia ali, mãe, estou duvidando da sua imortalidade agora. Lembrando que são shots naturais, né, galera? Não é não shot... Mas é interessante isso, né? Porque eu pensei que era algo... Eu acho que também tem muito disso, né? Quando você falou do abacate, eu jurava que... porque você vê no Instagram todo mundo postando a torrada com abacate. Eu falei, gente, será que isso é uma coisa que é muito de Instagram, né? A vida saudável, né? E esses shots, realmente, eles... tem muita gente postando isso, né? Que com própolis, enfim, tomando isso todo dia. É interessante pensar nisso também, né? O quanto isso pode ser um hábito ou uma repetição de algo que está ali na mídia, né? Mas não deixa de ser ruim. Querendo ou não, a gente está consumindo mais compostos bioativos, né? Isso é legal. Mas o que é ruim é rotular, né? Vou tomar o shot do não sei o que lá para a imunidade, nunca mais vou ficar doente. Não. A imunidade, como eu falei, é o contexto, né? Está todo envolvido. Interessante do abacate é igual ao açaí, que muita gente morre de medo de comer abacate porque é gordura. Nossa, abacate é gorduroso. Não, o que vai prejudicar, que vai trazer prejuízo no consumo do abacate é o que você vai botar nele, que é abacate com leite condensado, é abacate com açúcar, né? Aí sim, então nem come abacate, né?
Então, a gente tem que pensar igual o açaí, que bota leite condensado, faz aqueles complementos. Mas, assim, é de um benefício ímpar. Eu sou super fã do abacate e do açaí. Quem meus pacientes que estão aí ouvindo sabem. Né? Sou fãzaça. Legal. Aproveitando que você está falando sobre shot, eu fiquei de comentar sobre as pessoas que já são fisicamente ativas, o que elas fazem nesse momento. Então, aqui, vamos pensar o seguinte, trazendo novamente para o lado do exercício, para a gente fazer esse bate-bola. Vai lá na nutrição, vem na atividade física, vai lá na saúde mental. Você que já faz atividade física e está preocupado, caramba, eu não estou conseguindo manter a minha rotina de exercícios, a minha rotina mudou completamente. Pensa o seguinte, o que você precisa ter ideia agora é que esse momento é um momento ímpar. Okay? Daqui a pouco você vai voltar para a sua rotina de exercícios. Então, o que é importante agora é você criar uma estratégia para manter aquilo que você já conquistou. Por quê? Porque, a não ser que você tenha uma estrutura de equipamentos em casa, dificilmente você vai conseguir reproduzir em casa, né, num confinamento, num distanciamento social, todas as características das atividades que você fazia em um local apropriado. Então, se você frequentava uma academia, dificilmente, né, poucas pessoas têm essa possibilidade, a maioria não tem, dificilmente você vai conseguir reproduzir na sua casa, no seu condomínio, os movimentos que você fazia lá. Se você caminhava, se você corria semanalmente, se você tinha esse hábito de pedalar, de nadar semanalmente, dificilmente hoje você vai conseguir manter, por causa do distanciamento social, né? A recomendação é para que as pessoas fiquem em casa, e às vezes em casa você não consegue reproduzir o que você fazia. Então, o que é importante que você entenda é que agora é um momento de manutenção. Por mais que você não consiga fazer tudo aquilo que você fazia antes, evite ficar parado, ok? Ah, mas eu vou fazer com menos intensidade? Vai, mas essa menor intensidade ela vai ser suficiente para manter os resultados que você já ganhou com o teu treino, né, regular. Agora, é claro que nesta balança, né, se você reduz o nível de atividade física, porque você não tem mais a estrutura, porque você não tem mais a possibilidade de deslocamento, o distanciamento social impede isso. E, por outro lado, você aumenta a ansiedade, você aumenta a alimentação, aí é claro que você vai perder ou você não vai conseguir manter os níveis de condicionamento físico que você já tinha. Então, é um equilíbrio. Mantenha a sua alimentação, né? Cuide da alimentação e mantenha-se fisicamente ativo, para que você tenha uma manutenção de tudo aquilo que você já conquistou. Então, não é preciso inventar a roda, não é agora que, se você tinha vontade de ficar mega musculoso, não é agora, né, com possibilidades restritas, que você vai conseguir, porque isso é um processo, isso é ao longo do tempo. Então, agora que você tem menos tempo, que você está confinado, que você não tem equipamento, eu estou ansioso porque eu não estou conseguindo, eu tinha a minha programação. Meu amigo, você precisa entender que, nesse momento, o que é mais importante é você se manter saudável, ok? O ganho muscular que você queria, você vai voltar a ter. Agora, nesse momento, mantenha ele. Trabalhe para manter. A aptidão aeróbia, a mesma coisa. Se você tinha o hábito de correr, faça atividades em casa, ao redor da sua casa, suba e desça escadas, para que você mantenha tudo aquilo que você já conquistou. Porque, nesse momento, a manutenção ela é muito importante. Fala, Renata. Inclusive, esse não é o momento para a gente fazer dietas restritivas, né? Que juntem na atividade física, junta a restrição alimentar, você vai acabar com toda a sua musculatura adquirida, não é? Pois é. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que sinalizar para o nosso corpo que a gente utiliza os nossos músculos, porque quando a gente entra em privação alimentar, o que mais gasta energia no nosso corpo? É a musculatura, não é? A gente entra em privação, em restrição, o corpo pensa, vou mandar embora tudo aquilo que está gastando muita energia que eu preciso sobreviver, e vai mandando todos os seus ganhos embora.
Não. Então, você precisa fazer atividade física para você mostrar para o seu corpo que você utiliza os seus músculos, para ele não mandar embora. A gente minimiza as perdas. Aí você vai balanceando, né? Com alimentação pré-treino, com pós-treino, que você consegue organizar. Mas agora também aqui eu queria abrir um momento, que é um parênteses, que não é momento de restrição, tanto por conta da imunidade, tanto por conta do aporte de nutriente, que vai ficar muito deficiente nesse momento, e para a manutenção da nossa massa muscular. Né? Queria só... Show de bola, show de bola. Magda, alguma coisa para acrescentar? Tá acho de boa? Que sim. Não, é que eu acho que quando a gente pensa também nessa questão que a Renata falou, né? Não é o momento de ir para o extremo, né? Da máxima da alimentação ou do exercício, até mesmo também para a gente poder não pirar, né? Porque a nossa mente ela também vai ser afetada se a gente pensasse, não, amanhã eu vou começar uma dieta extremamente restritiva, e aí, né? Cadê as outras coisas que eu falei, né? Que a gente tinha de fuga, né? Então, assim, de uma hora para outra, como a Renata explicou, a gente vai recorrer à comida porque existe uma explicação para esse prazer que a comida nos traz, né? Então, é o momento da gente se permitir, né? No equilíbrio e se permitir e ir até onde é possível, né? É se movimentar, é comer se alimentar da forma adequada, mas também entender o nosso limite, né? Isso. E uma coisa que eu ia falar, não se culpe, não é? Não se culpe, isso pode gerar um processo reverso depois, que vai virar uma bola de neve. Então, comeu, ok. Age, eu brinco com meus alunos, inclusive. Gente, ajam naturalmente. Comeu besteira, fugiu do padrão, age naturalmente e volta para a dieta. Aí não vem entrar na restrição, aí no dia seguinte não come nada e fica morrendo de vontade e vai virar aquela compulsão alimentar. Aí fica se culpando. Não, assim, haja naturalmente. Comeu, tá comido, já era, agora toca a vida. Né? Gente, olha só, nós temos aqui já 1h40 de live. Eu acho que a gente deu uma ideia bem interessante para as pessoas sobre a importância da manutenção da saúde mental, a importância da manutenção da alimentação saudável, do quanto é importante a gente se preocupar. E não é só se preocupar para esse momento de pandemia, é se preocupar também para o pós-pandemia, né? Porque esse momento vai passar. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que seja mais rápido, mas ele vai passar. E a gente precisa estar preparado para a pós-pandemia também, né? Exatamente. Então, que a gente consiga, nesse momento agora, já que nos foi imposto, né? A gente precisa agora aprender com isso, encontrar o nosso equilíbrio mental, encontrar o nosso equilíbrio da nossa alimentação, encontrar uma forma de arrumar tempo para fazer uma atividade física, porque a receita é exatamente o equilíbrio. Okay? A Renata colocou aí que certas vitaminas em excesso, elas, ao invés de ajudar, elas atrapalham. A Magda colocou aí que você criar ansiedade, estresse, ao invés de ajudar, atrapalha. A atividade física em excesso, ao invés de ajudar, atrapalha. Do mesmo jeito que a restrição, ela também vai atrapalhar se ela não for feita de forma equilibrada. Então, nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio e é importante que nós busquemos o reequilíbrio, tanto da saúde mental, né, da nossa parte da alimentação e da atividade física. Então, eu queria agradecer a vocês duas. Muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui. Pedir mais uma vez desculpa às pessoas que estão nos assistindo por não conseguirem mandar os seus comentários, mas eu peço que vocês retornem aqui e deixem nos comentários, porque eu vou retransmitir para as nossas convidadas. E eu queria passar a palavra final para a Magda. A Magda fazer a sua colocação final, depois a Renata, para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Na verdade, eu queria dizer, primeiro, agradecer ao Sandro, né, pelo convite. Eu acho que lá no Instagram dele tem os nossos arrobas, né, de Instagram, para vocês poderem também seguir a gente e acompanhar o nosso trabalho. Mas dizer que aquela
velha frase, né, de que tá tudo bem a gente passar por esses momentos e não ser o tão forte psicologicamente como a gente achava que era, né, e procurar ajuda, né. Até falei com o Sandro, a responsabilidade de nós psicólogos nesse momento aumentou absurdamente e a nossa demanda também. Então, essa procura ela tem sido grande. Hoje a gente consegue sim fazer atendimento remotamente. Então, assim, o Conselho de Psicologia autoriza esse tipo de atendimento, então é tudo regulamentado. Então, assim, se você tiver algum tipo estiver passando, na verdade, né, ou conhecer alguém que está passando por esse momento e não tá tão bem assim, está com um nível de ansiedade muito grande, procure um psicólogo, procure a ajuda necessária, porque a gente está aqui para poder ser esse suporte nesses momentos. É isso, Sandro, acho que basicamente isso. Se cuidem, cuidem da sua saúde mental, cuidem de vocês primeiro também e da família de vocês, que isso vai passar. Renata. Vamos lá. Sandro, antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo convite. Quem me conhece sabe que eu tenho problema com vídeo. Então, assim, foi mais uma barreira. Não parece. Não. Muito de vergonha, sou extremamente tímida. E queria agradecer tanto a você quanto a minha filha, que, na verdade, gente, quem me convenceu a participar disso aqui foi minha filha. Foi ela e o Sandro aí mexendo tudo que deu certo. Enfim, eu fiquei muito feliz pela minha estreia, assim, realmente, eu achei que foi muito enriquecedor. Eu estou vendo, assim, acompanhando aqui no meu WhatsApp, o feedback que eu estou tendo, de coisas novas que a gente abordou, coisas interessantes, né? Então, assim, adorei. Certamente a gente vai fazer mais para poder aprofundar alguns pontos, porque, gente, eu fiz um roteiro aqui de 10 páginas. Você fez um TCC, né? Conseguiu falar quantas? Conseguiu abordar quantas? Enquanto eu fiz um papel pequeno. Gente, eu fiz isso aqui, acho que abordei um parágrafo. Mas, enfim, eu acho que a gente pode ter material para live para o ano inteiro aqui agora. Ah, legal, legal. Aí eu queria agradecer o convite, né? Falar, gente, da importância da individualidade biológica, né? Porque uma coisa é boa para você, que às vezes é um veneno para o outro, né? Eu estava conversando esses dias com minha mãe que ela está fazendo um suco funcional, usando uma hora pronobis, umas coisas assim, e eu falei, mas a gente tem que pesquisar, que às vezes a internet mostra tanto benefício que não tudo tem uma coisa que uma pessoa não pode, tudo tem uma exceção, né? Então é a tal da individualidade biológica, a gente nunca pode desconsiderar. E eu acho que nesse momento é importante a gente ter uma orientação direcionada, individualizada, uma orientação sua. Por exemplo, eu quero fazer um polivitamínico, você precisa, sua dieta é restrita e precisa de um polivitamínico, vamos manipular o seu polivitamínico, vamos fazer um com as proporções adequadas, um de acordo com as suas deficiências. Então, isso é o papel do nutricionista, né? Individualizar a dieta para você. Então, assim, se precisarem, gente, estou à disposição. O Conselho de Nutrição autorizou também que a gente faça primeira consulta online, o acompanhamento sempre foi permitido. Agora, nesse momento, a gente consegue fazer a primeira consulta online também. E a primeira consulta a consulta é exatamente a presencial, com a mesma anamnese. O que fica ruim é a avaliação física, mas a gente já tem estratégias para solucionar isso. Então, gente, precisa de informação, eu estou à disposição, entre em contato na nossa rede social, tem meu contato lá também, e foi um prazer enorme conversar com vocês, gente, vocês não têm noção como eu amo a nutrição, e eu acabo que me envolvo, e pode ter certeza que a gente faz um trabalho bem legal juntos. E show de bola, pessoal. Parabéns para vocês. Lembrar as pessoas que estão assistindo que as redes sociais, tanto da Magda quanto da Renata, estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer, vai lá, Instagram, It's Magda Rangel, está aqui na descrição do vídeo. O da Renata também, Renata Lutz, está na descrição. Renata Lutz, nutricionista, está na descrição do vídeo. Vai lá, curte lá a postagem delas. Vocês vão ter o contato. Se vocês não conseguiram fazer as perguntas aqui, vocês podem ir direto lá no Instagram delas e fazer a pergunta direto para elas também. Se você chegou até aqui, eu queria te agradecer, dizer que para a gente é uma alegria muito grande
porque eu conversei com a Magda e com a Renata, dizendo que esse é o nosso papel social, o nosso papel como profissional. A nossa função é ofertar para o outro o nosso conhecimento. A gente não produz conhecimento para ele ficar armazenado conosco, e sim para que esse conhecimento possa alcançar as pessoas. E quanto mais pessoas a gente puder alcançar com o nosso conhecimento, para a gente é melhor, porque esse é o nosso papel como profissional. Então, eu queria agradecer a Magda, a gente já trabalhou junto em outros momentos. A Renata, queria agradecer, foi muito bom, né? A gente conseguiu envolver aí onde eu moro, né? Estou aqui fora do país, a Magda no Rio de Janeiro, a Renata lá em Brasília. A gente fez aqui um encontro internacional falando sobre coisas positivas, orientando as pessoas em o que elas podem fazer para lidar melhor com esse momento, tanto na saúde mental, quanto na parte alimentar e quanto na atividade física. Se você gostou desse vídeo, poxa, clica no curtiu aí, isso é muito importante para que a gente cresça mais o canal. A gente tem também a nossa página lá no Instagram, então siga a gente no Instagram, siga a Magda no Instagram, siga a Renata no Instagram. Recomenda esse vídeo para as pessoas, para que elas possam também saber e aproveitar tudo que vocês aproveitaram nesse momento. Então, de coração, meninas, quer falar? Fala aí, Renata. Rapidão. Sabe aquela notícia da tan, 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 tan? Sim. Plantão. Eu acabei de receber uma notícia. Do correspondente internacional. Diga. Quentinha. Olha só, o presidente da República incluiu a academia como serviço essencial hoje. Olha! Que massa! Mais cedo, eu estava, antes da gente entrar na live aqui, eu estava vendo o pronunciamento. Academias, né? Salão de beleza, e tem um outro aí, mas vai depender da liberação dos governadores e dos prefeitos de cada cidade. Então, ainda é de autonomia dos governadores e prefeitos de cada cidade. Mas espero que, liberando, ok? Isso seja feito de uma forma responsável. Por favor, isso seja feito, que seja mantido o distanciamento social. Por que eu digo isso? Aqui onde eu moro, as academias já foram liberadas e as pessoas estão podendo frequentar em horários pré-agendados, com um limite de pessoas por horário, para que elas possam manter um distanciamento uma das outras. Os funcionários estão trabalhando todos de máscara e luva. Então, assim, há possibilidade de você ir retornando aos poucos, né? Para que as pessoas, né? Com consciência, com responsabilidade, para que a gente alivie um pouco esse momento que a gente está passando. Então, eu espero que no Brasil, se isso acontecer, que seja feito também com responsabilidade, porque eu sou profissional da saúde, eu sou profissional do exercício, profissional do movimento, mas a gente sabe que se as coisas forem feitas de uma forma muito desregulada, ao invés da gente trazer benefícios, a gente pode gerar prejuízos. Então, que seja feito com responsabilidade. Então, mantenha o distanciamento social. O que nós estamos vendo é sério. A gente tem no Brasil mais de 11 mil mortes, se eu não me engano. Então, não brinque com isso, tá bom? Se você puder, fique em casa. Se você precisar trabalhar, que você faça isso com consciência, que você use máscara, que você use luva, que você mantenha o distanciamento social das pessoas. Mantenham-se saudáveis. Isso é muito importante, tanto para você quanto para as pessoas que você ama, ok? Então, queria de coração agradecer mais uma vez a Magda, agradecer a Renata. Um beijo no coração de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente se vê no próximo encontro. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Um abraço, pessoal. Obrigadão. Obrigado a todos. Beijo no coração. Semana. Tchau, tchau. Larga o dedo no curtiu aí, hein? E se inscreve no canal, E segue a Magda. Foi errado, mas valeu a intenção. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Tchau.